Olá, pessoal! Está começando mais um podcast Alternativa no Ar. E você que está aí, não se esqueça, sigam as redes sociais da Alternativa Online. Deixe o seu like e acione o sininho. E compartilhe com seus amigos com a hashtag Alternativa no Ar. E olha só, pessoal, e o convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Desde sua infância, era fã de seriados japoneses e animes. Hoje é considerado o mais importante cantor de animes do Brasil, com participação em vários projetos lá no Japão. Ricardo Cruz, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Joey. Que honra estar aqui com você. E que responsabilidade essa apresentação aí que você fez de mim, hein? Muito legal. Não, mas a gente conhece muito a sua história, né, Ricardo? A gente sabe a sua correria, os seus projetos, você aqui no Brasil, você lá no Japão, e a gente não podia deixar de te chamar, porque quando a gente fala em anime, né, músicas, tudo ligado a esse mundo tokusatsu, otaku, né, que eu quero até que pedir para você explicar sobre isso, mas não poderia deixar de falar no seu nome, né? Então a gente fica muito agradecido de você ter dedicado esse tempo aí. Ó, cara, eu vou puxar várias coisas da sua vida aí, meu. Olha lá, cuidado. Cuidado, vamos ver o que vai acontecer. Não, mas aqui. Realmente, a história é muito longa. Eu gosto, desde que eu me conheço por gente, desde criancinha, sou muito fã da cultura japonesa. Ela inspira a minha vida o tempo inteiro. Hoje eu trabalho com isso em várias frentes, desde música até ensinar japonês e outros projetos que eu tenho criado. Mas mesmo assim, mesmo trabalhando o tempo inteiro profissionalmente com coisas da cultura pop do Japão, quando eu termino meu dia e eu vou relaxar, eu me jogo no sofá e assisto coisa japonesa. Então, olha, assim, isso nunca mudou. Isso nunca mudou. É motivado mesmo por uma paixão muito grande. Que legal, mas vamos começar. Eu quero saber isso exatamente lá de trás, né? Você nasceu onde, Ricardo? Nasci aqui em São Paulo mesmo. São Paulo mesmo? Sim, Tá. sim. E a sua família, ela tem descendência de qual nacionalidade? Eu sou uma mistureba europeia, assim. Eu falo que eu sou um vira-lata da Europa, assim, porque tem português, espanhol e italiano. Meu nome completo é Ricardo Schiesari Barreto Cruz. Caramba! Um monte de nome. É. Então tem italiano, português e espanhol aí no meio. Não tem nada a ver com o Japão. O pessoal até me pergunta, né? Tem gente que fala que não, mas eu fico te olhando. Às vezes eu acho que você tem uma ascendência oriental. Eu falo, não tem nada. Tem nada. Você sabe que de tanto amigos que nós temos aí que não tem descendência, de tanto conviver com a comunidade, dizem que os olhinhos começam a ficar meio puxadinhos. Começa a adquirir uma feição oriental. Mas, no sangue não tem nada. Adoraria, mas infelizmente. Mas, Ricardo, então vamos lá. Me fala aí, cara, como foi que começou essa sua paixão, cara? Essa paixão pela cultura japonesa? Cara, começou desde cedo, motivado pela televisão, pela TV Manchete, né? A gente... É muito legal que o Brasil, por conta da imigração, por conta de todo o relacionamento antigo que a gente tem com o Japão, como culturalmente existia já uma influência muito grande, né? Sim, sim. Toda geração tem o seu herói japonês favorito, né? O meu pai sempre falava pra mim que assistia National Kid na TV National Kid, nos anos 60. Ele falava pra mim, você não via a criança na rua quando estava passando o National Kid, era muito popular. Então, assim, desde aquela época até a minha geração e até as gerações de hoje, sempre tem um herói japonês ali. Exatamente. Né? Então, isso é muito bonito, né? No meu caso, meu período foi um período muito fértil, muito ativo, muito bombástico da cultura japonesa, que foi a TV Manchete com Jaspion, Changeman e os super-heróis japoneses. Sim. Agora me fala assim, que o Jaspion, né, o Changeman, todos esses... como é que fala? Todos esses Tokusatsu, esses heróis. Então, explica pra gente, pra quem tá nos assistindo aqui, que é leigo, qual a diferença de Tokusatsu e Otaku? O Tokusatsu ele é um estilo cinematográfico, ele é um estilo de produção audiovisual. Certo. O Tokusatsu é um estilo japonês
de você contar histórias com heróis que lutam Que são contra... pessoas humanas mesmo. Isso é Certo. filmado, não é Certo. animação. Né? Certo. São pessoas, efeitos especiais, heróis lutando contra seres do espaço ou ameaças. Ultraman, Ultra Seven, Godzilla, Jaspion, Changeman, Jiraiya, Certo. Lion Man, tudo isso é o grande gênero Sim. Tokusatsu. O otaku, ele é um indivíduo que gosta muito de alguma coisa, né? Otaku, ele vem de uma palavra, é um jeito polido de você falar você, né? É de você falar alguém que fica em casa, né? É Dareka-san no otaku desu ka? Você é o convidado, você é a pessoa do... Otaku é um jeito bem informal de falar você. Por que que otaku virou otaku, né? Sinônimo de fã dessas coisas? Porque antigamente nas convenções japonesas de ficção científica, e aquele pessoal mais travado, os primeiros fãs, o pessoal mais velho, ali no começo dos anos 70 ainda, iam para as convenções, e como não havia intimidade entre eles, eles usavam a linguagem formal. Ah, não sei o que, no otaku desu ka, otaku desu ka. E aí virou meio que um jargão que eles se chamavam dessa maneira, e isso virou o nome para indicar um fã de alguma coisa. Muitas vezes de anime, muitas vezes fã de tokusatsu, de anime song. Então quer dizer que o otaku pode ser usado tanto para as pessoas que são fã desses seriados, né, de tokusatsu, Anime. como também de anime também. De anime de qualquer coisa. De qualquer coisa. Então aquele não é cara direcionado japonês pra que coleciona trem, né? Tem Entendi. febre por trem, febre por culinária, o Olha otaku que de legal. lamen, que, né, tinha um programa maravilhoso na sim, TV sim, japonesa sim. chamado Terebi Champion, Sim. que eles pegavam otakus de vários universos e punham eles pra competir. Tinha otaku de lamen. Entendi. As competições, que o cara são pessoas que são aficionadas por lá. aficionado, é bizarro, é interessantíssimo. Tem no Entendi. YouTube. O cara, um dos desafios, o cara pega um conta-gotas e pinga uma gota do caldo na boca deles e eles têm que Descobrir pegar a- o metrô e ir até o restaurante que Ah. serve aquele caldo. Caramba, Nesse cara. nível. Então é um otaku também. Entendi. Né? Mas assim, ficou mais amplamente conhecida a palavra, associada a palavra, ao fã de cultura pop. Ao fã de anime, ao fã de games, ao fã de tokusatsu, ao fã de brinquedos. Entendi. Ai, que legal. Porque eu mesmo, assim, eu achava que o otaku era usado mais para os fãs de animes, né? Também. Ah. Né? É muito visto, porque a indústria de anime é muito assim, grande. é muito grande. Então, cosplay, né, e tal. Esses são os otakus, né? Mas otaku, no cerne da palavra, é ir fundo em algum assunto que você goste, seja lá qual for ele. E você, quando na sua infância, você também teve assim, assistia não só na TV, na TV Manchete, mas você também ia muito na Liberdade, corria atrás desse Cara, mundo. Como é que foi assim? Quando estava passando os tokusatsu, na época do Jaspion, Changeman, eu ainda não ia na Liberdade, eu era muito pequeno. Eu alugava muito VHS, né? Porque o Jaspion e Changeman, eles começaram na locadora, né? Quando o Toshi, que é o Toshihiko Egashira, é uma figura importantíssima pra gente, né? Se o Toshihiko Egashira, ele tinha uma locadora japonesa na Liberdade, que era a Golden Fox, e ele percebeu ali na locadora dele de bairro, né? Essas locadoras, pra quem não sabe, antigamente a colônia japonesa tinha, pra colônia japonesa, essas locadoras, né? Que gravavam em VHS a programação do Japão pro pessoal que morava aqui poder assistir. Sim. Ele via que essas séries de tokusatsu estavam sendo bastante alugadas pela comunidade. Ele falou, vou pro Japão comprar. Ele foi na cara dura, não sabia nem o endereço da Toei Company, que é a produtora desses seriados, chegou no Japão, comprou um guia, bateu na porta e falou, eu vim do Brasil, quero comprar Jaspion, gente. Então, assim, se o Toshi não tivesse se aventurado nessa, eu não estaria aqui conversando com você. Caramba, né? cara. Olha Então, que o Toshi é uma pessoa que eu devo muito, assim. Ele trouxe primeiro para a locadora. Então, num primeiro momento, eu alugava muito Jaspion e Changeman. Mas você ia lá na Liberdade? Não. Ele lançou oficial. Oficial. Então, estava em todas as locadoras do Brasil. Né? Ele se motivou pela locadora pequenininha dele da Liberdade. Falou, vou comprar os direitos porque eu vou lançar isso pro Brasil inteiro, vou ganhar dinheiro porque está fazendo sucesso na minha locadorinha. Posso distribuir isso. E foi quando começou a febre do Jaspion e Changeman, antes de ir para Manchete. Depois que a febre dos tokusatsu avançou e foi se encerrando, porque era muito seriado ao mesmo tempo, né? Jaspion e Changeman começou, depois veio Flashman, Jiraiya, Giban, Lion Man, depois veio Black Kamen Rider, Spillvan, depois veio Kamen Rider RX, Winspector, Soul Brain, e os policiais do espaço, todas as emissoras começaram a comprar a série japonesa, então tudo passava ao mesmo tempo, o mercado se saturou e foi minguando no começo dos anos 90. E o que surgiu justo ali? Cavaleiros do Zodíaco,
que foi a febre dos animes, que começou a febre dos animes. Sim. Nesse momento, muito motivado pela revista Herói, que era uma revista que falava sobre a programação da TV, uma revista que, pô, é super clássica para quem tem a minha idade, assim, porque a gente não tinha internet, né? Sim. Então era uma revista de banca que fazia matérias sobre Cavaleiros, sobre o próprio Jaspion. Motivado pela revista Herói, eu descobri que existia um bairro chamado Liberdade, que era um centro da colônia japonesa em São Paulo, e que nesse bairro da Liberdade existia uma loja chamada Haikai, clássica, sim. Né, da nossa querida Teresa, e que essa loja Haikai vendia ali umas fitas que eram cópias de LDs japoneses de Cavaleiros do Zodíaco, com sagas e momentos do desenho que ainda não passavam na TV. Olha que legal. Aí eu enchi o saco do meu pai, tadinho, né? Pai, quero ir na Liberdade, me leva na Liberdade, me leva na Liberdade. Ele me levou um belo dia, e é uma imagem, cara, que ela é marcada no meu cérebro. Eu lembro até hoje, assim, meu pai estacionando o carro ali perto da Galvão Bueno, e a gente descendo, entrando na Galvão Bueno, eu vendo aquelas luminárias, né, tradicionais japonesas, eu falei, cara, que mundo é esse? Onde eu tô? Eu devia ter uns 13, 14 anos, menos, 12 anos. E eu entrando na Haikai, vendo bonequinho e pegando a minha fita, que era uma fita caseira, né? Era um xerox ali colado, não era uma fita, mas ainda assim, falei, caramba, essa fita tem, meu Deus, isso assim, mudou a minha vida, foi o primeiro impacto, assim, que mudou a minha vida. Aí eu cheguei em casa e assisti, e foi a primeira vez na minha vida que eu vi algo em japonês, sem legenda. Porque até então você era tudo dublado, né? Dublado, porque você pegava pela TV Manchete, né? Mas assim, e como é que foi assim, a reação do seu pai, da sua família? Eu falei, meu filho, ele só fica assistindo coisa de Japão, como que é? Como foi essa... eles lidarem com essa sua afição por Eu tive muita sorte, Joey, porque meu pai e minha mãe, eles desde o começo super embarcavam junto comigo. Meu pai tem uma veia meio nerd também. Ele gostava, ele falava, porque eu via muito Godzilla, o National Kid. Sim, quando eu comecei a gostar então, pra valer... Ele também já chegou a assistir, então, alguns muito. Tokusatsu, quando eu comecei a gostar pra valer, ele falava da dele, ele gostava dessas coisas também. Sim. Não tanto quanto eu, né? Mas ele tinha uma simpatia, assim. Tanto que ele me levou para um evento no AMB, no meio dos anos 90, que foi a Ultracon, né? Quando a Sato Company... relançou o Ultraman no meio dos anos 90, foi feito um evento no AMB chamado Ultracon. Olha que legal. Tava lá o Marcelo Del Greco, Alexandre Nagado, o próprio Sato. E aí meu pai me levou lá. Eu lembro que meu pai saiu até numa revista dessas, acho que é Heróis da TV, tava lá uma foto do meu pai olhando assim pro telão. Então meu pai sempre foi muito parceiro. Tanto que em 96, né, logo, pouquinho depois, eu pedi para ele que eu queria estudar japonês. E foi aí que começou todo o meu processo de aprender Nihongo e uma coisa foi conectando a outra pela minha carreira toda. Tá. Agora deixa eu só entender assim, quando você falou que você começou a assistir então os primeiros, né, seriados japoneses, o primeiro seu foi? Sem legenda nenhuma, foi essa fita do Cavaleiros do Zodíaco. Foi um filme, era um movie dos Cavaleiros, era um movie do Abel. Né? Quem conhece Cavaleiros aí vai Não, digo assim, dos Tokusatsu, naquela época do... Não, o Tokusatsu aí foi um pouquinho depois. Eu comprei algumas fitas do Cavaleiros, que eram cópias de material japonês. Certo. Aí eu descobri a existência da Mangateca. Você lembra da Mangateca? Esse daí eu não conheci, viu? Cara? Era uma pensão para moças na Vila Mariana, na Rua Vergueiro. Você descia o metrô assim, era na Rua Vergueiro ali. Hoje é um prédio prédio moderno. Que uma tristeza, porque a casa era muito bonita. Né? Ela foi demolida e esses prédios feiosos, aí mais um subiu no lugar, uma pena. Era uma casa linda, casa antiga, assim. E eu vi no jornal, numa matéria sobre Cavaleiros, a febre dos mangás, a invasão japonesa. Lembra? Os jornais faziam muito isso. Sim. Tinha lá uma nota falando que em São Paulo, no bairro da Vila Mariana, existe uma mangateca, um lugar onde é uma biblioteca de mangás. Olha que aí, legal. De novo, pai me leva. Aí meu pai me levou. E a gente foi um lugar mágico. Eu lembro até hoje, era outra revolução no meu cérebro, assim, porque eu nunca tinha visto, Joey, uma publicação japonesa. Eu nunca tinha visto um mangá. Um ROM, né? Não um livro não, mesmo, né? Coisas escritas em japonês, nada.
né? E era os originais mesmo, aqueles Era o grossos. tankobon Aquele pequenininho. e tinha de tudo. Tinha Era uma tudo. biblioteca, então tinha desde aquelas Shukan, sabe? As Shonen Jump, Sim, as revistas de semanais, que são sim. grandonas e tal, até as compilações, que são os tankobon. Sim. Eu entrei nessa biblioteca, eu fiquei alucinado, porque tinha tudo. Tinha tudo. A saga dos Cavaleiros do Zodíaco em mangá. Mas estava tudo em japonês, Em né? japonês, mas... Mas você só via e tentava entender a Não, história. nessa época eu não sabia nem hiragana, nem katakana. É. Não sabia nada. E aí e aquilo me fascinava muito. Desde a escola eu gostava de escrita japonesa. Aham. Eu lembro que eu ficava copiando, né, nas aberturas dos tokusatsu, aparece os créditos, né, ator, produção, nome das pessoas. Eu ficava dando pausa e copiava no caderno da escola os kanji. Olha que De legal. qualquer maneira, né, sem saber o que estava escrevendo. Então, Certo, desde certo. criança eu tinha esse fascínio. Cara, como que um povo consegue se comunicar através dessas letras tão complexas, né? E daí quando eu fui na Mangateca, eu vi de fato o mangá. Eu vi o mangá dos Cavaleiros e o traço, né, do Masami Kurumada, que é o autor, Sim. é muito diferente do traço da TV. E aí você via a mesma história, só que em tons, em traços diferentes. Aquilo me fascinou muito. Para encurtar a história, na Mangateca eu vi um cartaz, uma folha sulfite grudada na parede, divulgando a exibição de vídeo de um grupo chamado Neo Animation. Neo Animation. Que ele fazia, na Cena Madureira, tinha uma gibiteca, e na gibiteca existia um evento que esse grupo, que era um grupo de fãs, eles faziam exibições mensais, todo terceiro domingo do mês, na parte da manhã. Era só chegar, era de graça, você sentava numa sala, tinha uma TV de tubo na frente, e eles ficavam passando anime e tokusatsu sem legenda Olha que pro legal. pessoal assistir junto. Mas sem legenda, só tudo em japonês? Tudo em japonês, naquela época não tinha. Nossa. Não tinha como você pôr legenda. Mas que nem você ia lá, mas você era um não descendente, sabe? Porque você gostava, mas o público que ia lá, geral, era... Não, tinha descendente, tinha não descendente. Não era uma coisa da colônia. Não era uma coisa da de colônia. fora. Então, exatamente. Mas que tinha interessante. colônia lá também. Olha, que E é interessante. engraçado, outro dia eu tava fazendo eu pedi no meu Instagram, eu fiquei nostálgico, eu pedi no meu Instagram pros fãs, assim, falei, alguém ainda tem aparelho de VHS? Aham. Porque eu tenho um monte de fita, que eu fui na casa dos meus pais, peguei minhas fitas VHS, falei, mas eu não tenho mais aparelho Nossa, e você tal. sabe que até outro dia eu tava com um aparelho lá em casa também, viu? Eu pedi no meu Instagram, chegou, me mandaram 5, 6 aparelhos. Olha só que legal. Aí peguei o que tava funcionando melhor e tava... Agora tá digitalizando tudo. Algumas coisas sim, muita coisa muito preciosa eu encontrei. Encontrei uma matéria da Globo nessa exibição. Eu pequeno ali na salinha, tudo que eu tô te contando tá lá registrado Ai, que nas legal. dos anos 90. E ali foi também um impacto muito grande, porque ali eu me tornei fã. Ali eu me tornei otaku, entendeu? Foi descobrindo esse cartaz na Mangateca, Entendi. falando, pai, me leva nesse evento aí no terceiro domingo do mês. Ele me levou. Foi ali que eu conheci outros seres humanos que gostavam tanto daquele negócio como eu. Porque até então era solitário. Eu era solitário. Eu comprava minhas revistas, ia na Liberdade, comprava uma fita e ficava sozinho. Tinha meus amigos, mas eram amigos que não eram tão fãs assim. E aí eu encontrei pessoas que também colecionavam, que amavam isso. E aí mudou minha vida de vez. E vocês caçavam, né? Você ia atrás de fitas VHS pra tudo quanto é lado. Depois que eu conheci o pessoal do Neo Animation, fiz muitos amigos, a gente virou um grupo muito unido, a gente fazia evento, eu entrei logo para a organização, a gente começou a fazer vários eventos, fanzines, fazia muito eventinho, e era um trabalho de arqueologia. A gente enchia o saco da colônia, hoje você não tem ideia. Mas agora me tira uma dúvida aqui, assim, nós tivemos um dos nossos convidados que você conhece, que é o Fábio Shin. Sim, também, grande Fábio. Que é grande Fábio, e ele comentou uma vez que quando ele gostava também de desenhar, né, que ele gostava muito de anime, ele também ia na locadora, né, lá na Liberdade. Sim. Só que ele tinha um pouco de dificuldade de entrar, porque ele não tinha descendência e tinha que estar acompanhado de um descendente. Sim, existia um preconceitozinho na época, assim, contra você também não passou por gaidinhos. isso, não? Passei de leve, menos do que alguns amigos passaram. De você, justamente, em algumas locadoras, você não poder se associar se você não tivesse ascendência japonesa. Japonesa. Né? Uma coisa meio ruim, né? Meio que separa porque e tal. Isso acaba criou durante um tempo, talvez,
um bloqueio, né, da cultura Sim, para as pessoas. mas que não era são caso a daqui. caso, viu, Joey? É, Dependia do lugar. Eu, por exemplo, quando eu descobri as locadoras, que foi em 96 também, eu fui na Casa ONU, Casa Uno, que era na sim, Tomás Gonzaga, sim. né? E tinha uma senhorinha japonesa lá, e ela desde o início me recebeu de braços abertos, curiosa. Mas você sabe ler? Mas por que você não tem legenda, viu? É tudo em Tudo japonês. Eu falei, não, japonês. eu sei, eu ia com o meu dicionário de hiragana e katakana para a estante e ficava buscando. Falava, onde que é a área de desenho? Ah, ali. Eu ficava Ah, buscando, assim, sabe? Ka, que- ku, Renja, Kakurenja, não era, sabe? Aí acredito. eu fui aprendendo Caraca, meu. japonês assim na raça, Olha que né? legal, cara. Usando mesmo, né? Hoje eu tenho um curso de japonês, Aham. a gente tem mais de 1.000 alunos, é um Olha curso que muito legal. legal. E eu ensino muito que, baseado nessa própria experiência, você só aprende um idioma novo usando, Sim, sim, né? sim. Não adianta você só ficar estudando sobre ele, decorando regras e tal. Não, se você não usar, você não aprende, né? E o que eu fazia naquela época era usar o Nihongo, mesmo sem saber nada, né? Eu ficava com a tabelinha de katakana e hiragana para conseguir alugar VHS, né? Então, são memórias muito felizes da minha adolescência, assim, já. E foi nessa época, mais ou menos, que você começou a estudar realmente o japonês? Foi. Isso aí eu pedi para o meu pai me colocar num curso, eu fiz um tempo, eu fiz de 96 até 99, até 98, né? Porque 99, em janeiro, já vou morar no Japão. Eu fiz a Aliança Cultural Brasil-Japão Ah, ali na no Aliança. Bunkyo. Ah, É Bunkyo. muito nostálgico. Nossa, outro dia eu entrei lá no Bunkyo e subi até onde eram as minhas salas de aula. Eu lembro até hoje que eu tive aula com a Rosa Sensei. É um Rosa. nome muito comum na colônia, né? Rosa. Eu acho que eu até sei qual a Rosa que você está falando, mas É, porque era professora lá no Bunkyo, né? do Bunkyo, mas eu tô falando 96 isso. É Ah, então, não, antigo. então acho que não. E Deve ela já ser. era uma senhora, né? Então a Ah. Rosa Sensei, hoje, se ela estiver viva, tá com muita idade. E foi minha primeira aula de japonês, foi E como é que maravilhoso. foi, assim, você tinha outros não descendentes também que faziam aula na Aliança? Porque tem muitos, né? Eu acho que naquela classe que eu tava, não, Joey, É, era só eu. porque hoje a gente Hoje percebe, sim. hoje a gente percebe que os desenhos japoneses, seriados, né? Eles atraíram demais, né? Esse interesse dos não descendentes Claro. em querer aprender a língua japonesa para poder assistir os animes, né? Os seriados em japonês. Porque Sim. é diferente, né? É diferente Sim. você ouvir dublado e ouvir a voz Sim, original. É porque o diferente, né? Nihongo é uma língua que é muito diferente do português. Sim, E é sim, uma sim. língua que está muito conectada com a cultura japonesa. Sim, A sim, língua sim. reflete a cultura. E tem até palavras difíceis até de traduzir, né? Por assim. Tem, não, e tem coisas que você perde. Por exemplo, se você está vendo um Jidaigeki, por exemplo, sabe? Um drama de época, Uhum. né? Um samurai, ele vai se referir a ele mesmo como Sessha, não Watashi, né? Sessha é um jeito antigo de falar eu, e é Olha só. honorífico. Então, na dublagem, vai ficar eu, vou fazer. É. Perde. Se você ouve em japonês, Sessha wa degozaru. Não, degozaru. Sabe? Degozaru. Tem um clima no original que te passa como arte, né? Que você você Sim, usufrui daquilo, que na dublagem se perde, tá conectado com a cultura. Então, lógico, eu sempre falo isso para os meus alunos, é um jeito até que eu uso para vender o meu curso, sabe? Que entendi. é muito sincero, né? Você consumir coisas em japonês, Aham. você ganha toda uma camada de divertimento, de arte, que é impossível você manter nas adaptações, né? E em 1999, você foi pela primeira vez ao Japão. Fui. Agora conta aí, como é que surgiu essa oportunidade de você ir pra lá? Eu fiz um intercâmbio, né? Meu pai, sempre meu pai, né? Meu pai é foda, assim. Meu pai é um cara incrível. Eu agradeço demais ele, porque ele sempre me incentivou. Aham. E aí fica até um recado para os pais, né? Que muitas vezes têm filhos que gostam também, e às vezes os pais não sabem direito o que fazer com aquilo, é muito fora do normal dentro da cabeça daquelas pessoas. E às vezes eu conheço muitas histórias de pais que destroem mesmo, né? Um possível potencial, um possível sonho de um filho, algo que o filho se interesse e tal. Se meu pai fosse um desses caras, não teria nada, não teria acontecido nada comigo, sabe? Meu pai foi o cara que possibilitou com que ele foi entendendo que eu gostava daquilo e foi me dando espaço para aquilo crescer, e eu vai para o Japão, vamos na associação, te levo na Liberdade, e, pô, hoje eu tô aqui
fazendo o que eu gosto e meu pai é importantíssimo nesse processo. Olha que legal, né? Gente, olha só que o Ricardo acabou de falar aqui. Ele falou realmente é um grande exemplo, né? Porque às vezes os pais, né? Eles minam, né? Por não compreender aquele universo, né? Que o filho gosta de algum gosto, ele acaba minando o potencial dele. Então, você que tá aí, gente, olha só, essa história aqui do Ricardo é um grande aprendizado para vocês, papais também, né? E para vocês, são os filhos também, para poder mostrar para os seus pais. Então, compartilhem com seus amigos aí essa entrevista, porque ó, a gente está aprendendo muito, muito, muito sobre todo esse universo da cultura pop japonesa, né, Ricardo? Agora Sim. me fala, como é que teve a participação do seu pai nessa sua ida para o Japão? Então, a gente tinha um tio, eu fui pelo Rotary Club, Rotary que Club? não sei se ainda existe, deve Sim, ter. sim, Rotary Tem, Club, né? tem. Rotary Club Brasil-Japão, tem. Isso, eu fui Sim. pelo Rotary Club porque um tio meu era rotariano lá, vida. Aí meu pai viu que eu gostava tanto desse negócio, porque imagina, em 96, 97, 98, eu Sim. tava muito engajado com os fãs. Eu não fazia outra coisa, Joey. Todo fim de semana era na casa de um, era cópia de fita, era evento, era exibição, era aula de japonês. A minha vida era de um jeito que meu pai falou, cara, você não quer ir pro Japão? Eu falei, é óbvio que eu quero ir pro Japão, óbvio. E aí ele lembrou desse tio, que era rotariano, eu falei com ele, daí o Rotary é um processo seletivo, pelo menos na minha época era, como se fosse um vestibular, você faz um vestibular, você, dependendo da sua colocação, você tem prioridade para escolher primeiro os países, as vagas vão se esgotando. Eu lembro muito de uma cena muito legal que eles dão o resultado num ginásio, né? Depois que você fez a prova e tal, alguns dias depois, reúne-se as famílias e todo mundo num grande ginásio e ficam anunciando, né? Em primeiro colocado ficou fulano de tal. A pessoa, que país você quer ir? Estados Unidos. Aí muitos Estados Unidos, muito Canadá, muito Austrália e tal. Quando chegou na minha colocação, eu não lembro qual que foi, mas foi boa a minha colocação. Ricardo Cruz, para onde você quer ir? Eu falei, Japão. Aí todo mundo aplaudiu, porque era considerado muito fora do comum. Entendi. As pessoas querem muito ir para os Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, né, Espanha. E eu fui o primeiro, eu inaugurei as vagas do Japão. Caramba. Né? Primeira então, vaga. Assim, são oportunidades que o Rotary dá para as pessoas que passam nesse concurso, para ir para qualquer lugar do mundo. Exato. E aí, dependendo da sua colocação... é internacional, né? Dependendo da sua colocação, você consegue ou não. Se você ficou muito para trás, já vão escolher todas as vagas dos Estados Unidos, você não pode mais exatamente, que no seu caso, você foi praticamente um dos únicos, ou o único. Eu fui o primeiro. O primeiro a escolher o Japão. E eles falavam então você que abriu assim, as portas aí. Abri, né? E o Japão, geralmente, Japão, outros países menos óbvios assim, acaba recebendo muito intercambista cuja primeira opção não era Japão. Tá, a pessoa tá lá no ginásio, ela queria Estados Unidos, mas ela ficou em centésimo lugar, não tem mais. Que sobrou? Não tem mais sobrou o Japão. Ó, tem a Japão, não sei o quê. Ah, então eu vou pro Japão. Entendeu? Entendi. Eu não. Mas não era a primeira opção dele. Não, a minha opção era Japão. Olha que interessante. Não tinha. Não é que era a única. Eu não queria ir para outro lugar. Mas aí, cara, como é que foi? Você chegou lá. Não sabia falar não sabia muito falar. Eu fiz o curso. Já tinha fazendo curso. Curso da Aliança eu fiz desde 96, então tinha 93, 97, 98 de curso da Aliança. Anos, praticamente. Mas esses cursos mais tradicionais, ainda mais naquela época, eles são lentos, Joey. Né? A minha vontade de aprender e o que eu já fazia como autodidata superava muito o curso. Entendi. O curso era muito lento, era um formato muito que eu acho datado hoje em dia, pensando como alguém que ensina. Porque era uma coisa muito formatada em cima de escola japonesa. Sei. E eu acho que dá para ir muito mais rápido do que eles iam. Então, assim, eu sabia alguma coisa, e muito que eu sabia era por conta de eu ser autodidata. Por eu ficar o dia inteiro assistindo anime, tokusatsu e lendo revista japonesa. Era o que eu fazia da vida. Então, isso me ensinava muito. E aí você chegou no Japão, você foi para onde lá? Fui para Utsunomiya, na província de Tochigi. Fiquei durante um ano, morei com 4 famílias japonesas, os Nizuma, os Tsuruta, e as outras duas eu não me lembro. Você viu? Olha que pecado, não me lembro. Mas fiquei com essas 4 famílias, né? 3 meses na casa de cada uma delas, e fiz o 3º colegial lá, né? Punha terno, gravata, o Rotary me deu minha bicicleta, então eu ia para a escola e voltava de bicicleta. Aquela de cestinha também não?
Eu não lembro se tinha Que cestinha. hoje, a maioria dos brasileiros estão no Japão, quando ganha a primeira bicicleta, é aquela, uma preta com uma cestinha. Eu acho que mesmo tive tinha uma cesta dessa. porque era uma bicicleta, era meu carro. É, então sim. eu precisava ter lugar para pôr Pra o colocar as Nimotsu, coisas, né? sim, A bagagem, né? bagagem. E aconteceu até uma coisa engraçada, né? Eu tive minha primeira bicicleta roubada no Japão. Como assim? Né? Nossa, isso é raro, hein? E não é tanto, sabia? Porque no Japão assim, é um país mais seguro do mundo. Sim. Você pode ficar bêbado andando de madrugada na rua que ninguém vai fazer nada com você. Mas roubam muita bicicleta. Mas você sabe que às vezes não é nem roubar. Você sabe que o pessoal pega emprestado. Porque Mas daí usa, só esqueceu de devolver, né? Ele usa e ele larga na outra estação e larga lá. Pois é. E eu, né, eu fui, cara, a bicicleta bonita do Rotary, linda, nova. Eu deixei num lugar, entrei num shopping center para tirar dinheiro, fazer alguma coisa. Quando eu voltei, não tava mais lá. Eu não tinha fechado o cadeado. Nossa, não vão me roubar, né? Japão, não sei o quê. Aí tomei uma bronca do Rotary. Falou, você tem que fechar o cadeado, que não sei o quê. E agora você não vai ter mais uma bicicleta nova. Vão comprar qualquer porcaria aí, me deram uma bicicleta caindo aos pedaços, que caía a corrente, passei tanto perrengue com essa bicicleta, mas foi logo de cara uma primeira lição lá no Japão. Olha que interessante. Mas foi fantástico, Joey, a minha estadia no Japão. Mas quando você chegou lá, você estava no mundo onde são criados, né, os animes, aquilo da sua paixão. Com certeza você ficava assistindo televisão quando passava, né, tal. Tudo. E karaokê, também você ia no karaokê? Foi quando eu descobri o karaokê. É. Eu não sabia que era daquele jeito, o karaokê japonês. O karaokê box, né? Não. Quando eu cheguei no karaokê que eu vi que tinha uma parte só de anime, tokusatsu, eu fiquei doido. Eu era insuportável. Eu achei um vídeo esses dias no VHS, naqueles que eu achei, que é uma filmagem no karaokê em 99. Lá no Japão. No Japão com os japoneses e uns outros estrangeiros que estavam estudando na escola. Os caras levaram o filmador lá e filmaram. E filmavam. E cara, é muito engraçado, porque todo mundo cantando as músicas da moda, cantando música americana, e a outra canta uma música japonesa do grupo que tava... Aí quando chega a minha vez, eu canto Jukobi Fighter, sabe? Umas coisas assim, sabe? Eu canto Changeman, sabe? Ninguém ficava me olhando assim, aquele estrangeiro cantando a música do Dylan, né? Reina Gaidin, né? Eu tava nem aí, eu cantava, tava feliz, Gaban, cantava, sabe essas músicas assim? Sim. Foi lá que eu descobri o karaokê e foi lá que eu comecei a desenvolver um gosto por cantar. Ah, tá. Então, até então, você era aficionado por assistir, né? Aí você ouvia, né, os temas, mas quando você chegou lá no Japão, foi que começou a ir no karaokê, que você começou a arriscar os seus primeiros... E eu dei sorte também, porque desde 97 começou um movimento muito importante dentro dos temas de anime e tokusatsu no Japão, dessa indústria de música, que foi shows que começaram a acontecer para adultos. Antes de 97, era sempre shows para criança. Então, os artistas de anime song que cantavam, os cantores originais das músicas e tal, eles performavam muito em eventos da NHK, eventos da Columbia, eventos que era para toda a família ou para criança. Em 97, aconteceu um show chamado Super Roboto Tamashi, Super Robot Spirits, que ele chamou esses cantores originais só de músicas de animes de robô de Mazinger Z, essas coisas. E fizeram um show para o público adulto. Pessoal que cresceu nos anos 70 vendo. Entendi. E para eles. Então, deu muito sucesso. E isso começou a crescer. E eu tava lá em 99, eu peguei a segunda fase desse movimento, que foi os temas de tokusatsu. Tava para mim, que era o que eu mais gostava. Sim. Então, eles criaram um show chamado Super Hero Spirits. E você foi... Eu fui no primeiro. Você foi assistir? Ele acontece até hoje, né? Acontece até hoje, é um dos grandes shows. E qual região que era? Em Tóquio mesmo? Tóquio. Em Tóquio mesmo. Foi em Shibuya. Então você saiu lá de onde você estava e foi até lá? Saí a muito custo, porque né, eu tava com famílias japonesas me hospedando que ficavam inseguras de me deixar aí sozinho. Responsabilidade, né? Você vai pra Tóquio sozinho. E você foi sozinho mesmo? Cara, você virou lá, comprei o ingresso, fui, deixei minha malinha ali nos armários da estação. Fui com mapinha, na época não tinha mapa no celular. Não tinha GPS. Era uma coisa desenhada. Fui, lá era perto, né? E ainda tudo em kanji, né? Tudo isso que chamava On Air East, o nome da casa de show, lembro até hoje. Olha. E foi uma das maiores emoções de toda a minha vida, quando eu vi ali na minha frente cantores como Ichiro Mizuki, que foi, infelizmente faleceu agora, uma das minhas maiores inspirações na música, assim, o cara que me fez querer cantar.
Olha aqui. É o Ichiro Mizuki. Em 99 eu descobri ele. Ele cantava as músicas? Ele canta músicas, ele gravou as músicas originais do Mazinger Z, do Spilvan, que passou aqui no Brasil. Ele é importante, do Capitão Harlock, ele fez muita coisa, muitos animes de robô, muitos tokusatsu. Tokusatsu, então ele canta um monte, né? Sim, Zubat, ele canta Daitetsujin 17, ele canta muita coisa. Não dá nem pra contar. Robocade, Tanto que em 99 ele fez um show de 1000 músicas, né? Caraca! Ele ficou 24 horas no palco louco. com um contador do lado, cada vez que ele cantava uma música, E eram todas as músicas que ele participou? Dele. Caraca, Ele tinha uma mano. carreira de mais de 1000 músicas gravadas, Nossa, e aí a emissora de TV entendi. quis fazer uma celebração, e Ichiro Mizuki canta 1000 músicas durante 24 horas. Haja voz, né, Joey? Nossa, isso que eu fiquei pensando aqui, porque a gente faz um show de 1h e pouco e já fica tudo, Já né? fica ali. Né? Imagina. Ele ficou com médicos, fez todo um essa música tratamento. assim no coco, né, A mano? dele é mais tranquila, uma coisa meio Uchu no umi wa ore no umi. Opa! Sabe essas músicas mais puxadas Sim, pro sim. karaoke, pro enka? Entendi. Mas tem as agitadas também, mas ele não é desses que canta alto. Entendi. Porque eu fiquei pensando, se eu pensar... Mas mesmo assim, cara, 1000. Você imagina, Não, você tá no demais, palco, demais. música 642 Cara, agora. eu acho que eu ia parar no 100, parava por aí. Foram 5, 6 bandas que tocaram ao longo de 24 horas. Então foi um evento maravilhoso. Eu mandei o Hagaki, né, o cartão postal para a emissora, ganhei os ingressos, mas dessa vez a família não me deixou ir. Era num palco... Não fui, eles não me confiavam, porque é 24 horas, né? Ah, entendi. Ele era num palco maravilhoso, aos pés do Monte Fuji, ali na Kawaguchiko, se eu não me engano, ali a região. Lindo, ao ar livre, parecia um coliseu, assim. Aí na última música, na 1000ª música, foi uma transmissão ao vivo, né? Ele começou, sei lá, 9 da noite e terminou 9 da noite do outro dia, ao vivo na TV. Aí o palco abriu e você viu o Monte Fuji com uma estátua do Mazinger Z, de chorar. E o Ichiro Mizuki, infelizmente, faleceu, cara. É aquele do robô, né? Que era um robô, né? Que a nave entrava na cabeça. Nossa, assistia muito. Isso. Sorani sobieru kurogane no shiro. Lembra? A música eu não sou muito lembrando. Majinga Zeto. É as músicas do Ichiro Mizuki. Nossa, cara. Porra, isso me fez ser um fanático por anime song. Você sabe que esse desenho agora me trouxe uma lembrança da infância, e quando eu fazia Nihongaku, né, na escola, eu ia muito para ficar vendo os ROMs, né, os livros também, né, os mangás lá, e esse robô era um robô que eu sempre via desenhado, eu falei, nossa, só que era só desenho, não tinha animação. Tinha uma das animações. Não, lá do Japão, mas aqui no Brasil eu não. tô falando de 1970 aí, lá vai O Mazinger só foi passar na Netflix, do nada, faz poucos anos. Estreou Mazinger Z, eu quase caí pra trás. Não, eu tô assistindo agora, porque eu fosse pra me lembrar. Falei, caramba, eu sempre via o livro, né? E é muito legal. E também nessa época que você falou, você não acabou não indo, né? Assistiu esse show. Não, infelizmente. Eu vi 3 shows naquela época, mas esse eu não vi. Mas você também teve uma oportunidade muito boa não sei se foi nessa primeira vez, que você foi conhecer a pedreira, né? Sim. Foi nessa primeira vez? Foi. Mas fala aí, fala pro pessoal, o que é essa Foi pedreira da Toei, cara? Foi maravilhoso. A pedreira da Toei, né? Para eles entenderem. Ela é um lugar, uma pedreira. Sim. É um lugar que fica em Saitama. Saitama, que é pertinho de Tóquio, né? Província de Saitama. Numa cidade chamada Iori, né? Tem bastante brasileiro até lá. Eu até conheço gente que mora em Iori. E fica ali numa região montanhosa. Sim. Tem uma empresa chamada Daiei Kogyo. É o nome da empresa. Sim. E é uma pedreira, Sim. né? Só que essa pedreira ela foi usada durante toda a década de 80 pela Toei Company, produtora dos super-heróis japoneses, né? Sim. Muito. Para fazer as cenas de ação e de explosão, né? Quer dizer que é aquela tipo do Chain, lá que o pessoal tem acostumado a assistir, gente, quando o monstro lá, eles dão aqueles pulos naquelas explosões. Cai numa pedreira. Sempre numa pedra, no lugar de uma pedreira. Amplo. Então, é sempre lá. Sim. Aí eu comprei um livro chamado, como que é? Zen Kaiju Kaijin. Eu acho que é um livro que é uma enciclopédia de todos os monstros e criaturas e tal. E tinha uma parte nesse livro, isso eu já estava na minha terceira família, a família Tsuruta. Tava me hospedado. Caiu a bucha no colo do Tsuruta. Caramba. E no livro tinha uma parte falando sobre locações icônicas de séries de Tokusatsu.
E tinha uma matéria sobre a pedreira, ali pequenininha e tal. Aí eu virei para a senhora Tsuruta ali, que me hospedava, quero ir aqui. Falei, quero ir aqui. Ela falou, o quê? Que é isso, né? É uma coisa muito nova. Ver pedra. Uma pedreira, né? Porque é muito importante para mim, que não sei o quê. E ela foi muito incrível, cara. Ela ligou, ela foi na lista telefônica, ela descobriu a empresa, ela ligou para lá, falou, olha, tem um brasileiro aqui que quer visitar a pedreira aí de vocês, porque ele cresceu assistindo as séries, ele quer estar junto aí. Olha que legal. E aí marcou, ela me levou de carro, a gente saiu de Utsunomiya e foi até Saitama, até Iori, foi até a pedreira. Quanto tempo de viagem? Puta, eu não lembro, cara. Umas 2 horas, pelo menos. Porque é perto de Tóquio, né? Foi bastante tempo, porque Utsunomiya para Tóquio é uns 115 quilômetros, mais ou menos. Então deve dar umas 2 horas de viagem. Ali de Tóquio para Pedreira, mais 1h30. Ah, tá. Não, no Japão, assim, as coisas são mais perto do que aqui, mas ainda assim era um pouco longe. Mas ela conseguiu marcar com os donos da pedreira. Os donos da pedreira me recebeu, assim, eu, louco, sabe, em êxtase. Na casa deles, que antes de chegar na pedreira tem a casinha que administravam. Sim. Era o senhor Kato-san. Você já falava um pouquinho japonês? Já. Então você conseguiu se expressar, né? Falar a sua paixão de o que significava aquela pedreira, né? Sim, mas eu tava tão emocionado que eu não lembro. eu tava catatônico ali, assim. E aí eu lembro que eles me serviram milho cozido, chá... Doce, milho doce, né? Porque milho cozido é doce. Com aqueles queimadinhos, né? E eles me trouxeram fotos, um álbum de fotos com bastidores das gravações. Backstage. Porque eles eram donos ali, eles ficavam tirando foto, né? Todos os seriados, né? Me deram algumas fotos, eu tenho até hoje. Olha que então legal, foi incrível. Agora vamos pegar o carro e vamos ver a pedreira de fato. Agora, quando ele virou a curvinha que eu vi, aquela imensidão na minha frente, foi difícil controlar as lágrimas, assim, porque era um lugar que eu via pela televisão sim. A minha infância inteira. Eu tinha tudo gravado em vídeo, todas as séries eram filmadas lá da Toei, todas daquela época, sem exceção. Eu tava muito acostumado a ver aquele lugar e de repente eu tô lá. Caraca. Então foi uma emoção absurda, assim. E aí corta pra 2019, 20 anos depois, exatamente 20 anos depois, eu estive no Japão gravando a música do One Punch, minha nova música, e eu falei com o Hiroshi Watari, que é um dos atores que participou daquela época, né? Participou do Jasper, inclusive. Falei, Watari, me leva na pedreira, quero ir, tô com saudade da pedreira e tal. Eu tô aqui no Japão para fazer a gravação, mas tem uns dias a mais aí. Falou, você quer ir na pedreira? Eu falei, quero. Aí ele arranjou, a gente foi. Então fui de novo em 2019. E no meu canal no YouTube eu registrei em 3 partes. Eu desde encontrando o Hiroshi Watari na estação, a gente indo no carro dele, ele contando memórias quando ele gravava lá, até a gente chegando de fato na pedreira e mostrando tudo. Então quem ficou curioso para saber que lugar é esse, lá no meu canal chama Em Busca da Pedreira... Como é que é? Tem um título todo dramático. Em Busca da Pedreira Sagrada. Digita isso no YouTube que você vai cair no meu vídeo. Olha que da hora. E depois nessa sua passagem para o Japão, você voltou para o Brasil, né? E foi aqui no Brasil, logo que você voltou, você já teve o contato, né, com o pessoal com o Nelson, né? Também da Sato Company, que você foi trabalhar com ele. Sim, foi o meu primeiro emprego da vida, né? Com o Nelson. Foi o primeiro emprego da vida. Porque eu voltei do Japão com 18, né? Em janeiro de 2000. E eu não me lembro as circunstâncias. A minha memória às vezes, é tanta coisa, assim, que eu não consigo me lembrar as circunstâncias, mas eu... De alguma maneira, eu comecei a trabalhar com ele. Mas o que você fazia lá, cara? Ele tinha o programa Sessão Super-Heróis na CNT. E a CNT já era um canal que se desconectou da Gazeta naquela época e virou uma emissora UHF. Então, era um canal UHF. Ele tinha lá, passava Ultraman, Cybercop, as séries que ele tinha os direitos. E eu era o redator do programa. Então, eu ia pra emissora. Olha que legal. Quem apresentava era a Jaque, a filha dele. E o filho dele também, uniformizados com a roupa do Zack do Cybercop. E eu escrevia os textos, assim, para eles falarem antes de apresentar. Sabe? Nossa, olá, aqui é a Major Jaque. Hoje você vai ver uma aventura muito legal dos Cybercops. Eles vão impedir um assalto a banco que os vilões estão tentando. Então confiram o episódio O Homem de Hong Kong. Sabe? Eu escrevi uns textinhos assim para eles falarem antes de chamar o... Então todo mundo que nessa época assistia, né, esses daí, todos aqueles textos, então você tem o seu dedo ali que você que fez a redação. Foi meu primeiro trabalho da vida. Poxa, primeira vez que eu ganhei dinheiro por algo.
Caramba! E você trabalhou durante quanto tempo lá? Foi pouco, foi 2000 até, putz, eu não vou lembrar, mas assim, acho que sei lá, do primeiro semestre até o final. Eu lembro porque no final do ano eu recebi uma ligação da Conrad Editora, Sim. que era a editora que fazia a revista Herói, para me chamar para trabalhar na redação deles. Ah, então foi então por isso que, assim, que você também tem esse episódio que eu ia até comentar da editora Conrad, então foi na sequência, você saiu do Sato Company eu e já nunca entrou mais na parei. Conrad. Desde que eu comecei a trabalhar, eu nunca mais parei, até hoje. Então a coisa foi engatando uma coisa na outra. Tanto que no começo meu pai ficava em cima para eu fazer faculdade, né? Eu nunca fiz faculdade. Sim, sim. Não deu tempo. não dava tempo, não tinha tempo de fazer faculdade. E ainda bem, né? Sim, sim. Eu tentei muito, eu fiz cursinho 2 vezes. Você chegou a começar jornalismo, né? Mas assim, meu começar jornalismo desistir no primeiro dia. Antes da primeira aula, eu não vi a primeira aula. Entendeu? Eu passei em jornalismo. Entendi. Só que eu trabalhava na Conrad, que era na Vila Mariana, ali na Lins de Vasconcelos, sabe? Vasconcelos, sim, sim. E a minha faculdade era na região da Pompeia, onde eu moro hoje. Eu saía da editora às 6h30 e tinha que estar na faculdade às 7h30, pegar o trânsito de São Paulo, ônibus, metrô. Sim. Eu desisti no primeiro dia. Primeiro dia de aula, vou começar hoje de faculdade. Eu saí da Conrad, trabalhei lá. Eu trabalhava na revista Herói, na revista Pokémon Clube. Depois a gente começou a fazer os mangás, os primeiros mangás com leitura invertida. Os primeiros mangás, então, começaram com a Conrad. Com a Conrad. Não os primeiros mangás da história, né? Porque tinha coisa antes. Também fazia, né? Sim, mas a Conrad veio um pouquinho antes. Vem antes? É a mesma época, mas a Conrad é um pouco antes. A JBC logo começa também. Entendi. Né? Mas antes já tinha, a editora Globo lançou Akira, lançou Maia, Garota Sensitiva, teve a Sampa, lançou Crying Freeman, tem uns mangás anteriores, mas esses que detonaram a febre por mangás que dura até hoje, e a leitura é igual do japonês, em preto e branco, foi a Conrad que começou, na minha época. Então, nesse primeiro dia de aula, eu peguei o trânsito da cidade inteira, cheguei na faculdade, atrasado, já estava rolando a aula, eu olhei aquele ambiente, eu falei, não é pra mim. Não é pra mim, sabe? Eu entrei, eu fui até a classe, assim, eu olhei pelo vitrô da porta e vi o povo, o professor falando, eu falei, quer saber? Não vou entrar. Não, desisto. E eu voltei pra casa, eu tinha o meu salário da Conrad, que era um salário baixinho, mas eu tinha lá, eu devolvi o dinheiro pro meu pai, porque meu pai tinha pago matrícula, né? Paguei de volta meu pai e falei, pai, não vou fazer faculdade, não dá tempo. Não dá tempo. Eu preciso, tava rolando, tava muito legal o trabalho na época com a Conrad, porque a Conrad, ela se tornou uma editora muito relevante nesse mundo da cultura pop japonesa, né? Lançou os primeiros mangás, tinha a revista Pokémon Clube, que era onde eu trabalhava, que era uma revista oficial do Pokémon, que era uma febre na época. Tinha a revista Herói, que era uma revista tradicionalíssima. A gente desenvolveu outros projetos na Conrad. A Conrad participava de eventos, então eu meio que ajudava a criar o conteúdo dos estandes da Conrad. Eu tava bem ali, sabe? Eu tava construindo o meu futuro, de certa forma, na Conrad. A faculdade ia me atrapalhar. Ainda mais uma faculdade de jornalismo, entendeu? Eu já estava praticando jornalismo, sendo assessorado por jornalistas ali da editora. Eu falo que a minha faculdade foi a Conrad, né? Se eu tivesse feito a faculdade, eu ia... Minha vida ia para outro lugar, que eu duvido que seja melhor do que hoje. Olha, é bem interessante, né, o que você está falando, né, gente? Que ele teve que tomar uma decisão, mas ele tinha uma paixão, uma determinação tão grande por que ele gostava, que, assim, para um pai, né, para os pais, é até difícil de entender, de falar de filho não quer fazer uma faculdade, mas graças ao Senhor, o que ele acreditou, a sua determinação, ele seguiu e é o que é hoje. Então, gente, olha só, compartilha aí com seus amigos, essa história é incrível. Claro, né? Deixa eu fazer um parênteses, né? Eu tava trabalhando com jornalismo. E é uma carreira... É uma faculdade, E é uma carreira que você consegue trabalhar mesmo sem fazer a faculdade, né? É diferente do médico. Com certeza. Não dá para ser médico sem fazer uma faculdade. Dá para ser engenheiro, não dá para ser muita coisa. Advogado, né? No meu caso, eu já estava desempenhando a função. E a faculdade eu não fazia falta. Né? Mas tem carreiras que se você quer seguir, você tem que estudar e é o caminho. E foi nessa época que você estava na Conrad, que como ela é assim, uma grande editora, ela começou também a participar em muitos eventos, né? Isso. Porque naquela época já começou a ter vários eventos.
E foi nessa época também que você aí, como você já tinha esse gosto de cantar músicas, que você começou a participar e cantando também nesses eventos, não Foi, porque eu voltei do Japão lá, eu ia muito no karaokê, né? Aham. E eu queria reproduzir isso aqui no Brasil. Quando eu voltei, tava abrindo Porque Sim. Porque sim, nossa. Que agora, infelizmente, na pandemia fechou, né? O O karaokê. karaokê. Mas quando Mas eu a cheguei. comida lá, É maravilhosa. boa, né? É Maravilhosa. muito boa. Quando eu cheguei, eles estavam meio que começando também. E Aham. aí eu descobri o Porque Sim. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então eu vou poder Continuar cantando aqui. continuar cantando aqui no Brasil, no Porque Sim, caramba. Tem a lista, tem as músicas também de Tokusatsu e tal. Então eu continuei cantando aqui e eu queria levar essa experiência para mais gente no Sim, evento sim. também. Então a gente fazia karaokê também nos eventos, era bem legal. Ah, então, assim, praticamente você foi um dos precursores aí, né? Essa coisa de levar a música. Hoje tem vários grupos de bandas, várias pessoas que adoram cantar Uhum. música de anime. E, então você foi também um dos precursores aí a levar, né, esse estilo de música Acho para que os sim. eventos, né? Acho que sim. Né? Acho que sim. Eu fazia muito isso e fazia também assim, eu exibia shows que eu tinha gravado no Japão, porque assim como eu tomei um choque quando eu vi o Ichiro Mizuki cantar pela Sim. primeira vez na TV em 99 lá no Japão, Aham. eu sabia que o público brasileiro ia ficar chocado de ver aquelas músicas que eles ouviam na abertura dos seriados Sim. serem tocadas por banda. Não se tinha essa noção. Era tipo a música do desenho. As pessoas não sabiam que aquilo era tratado como música mesmo, Sim, né? sim. Então, lá no Japão, eu gravei muitos vídeos de shows e coisas assim. E nesses eventos, a Conrad tinha sempre um telão ali no nosso stand. Ah, Eu exibia, eu colocava o som no talo, que até os standistas do lado reclamavam, baixa esse negócio. Mas eu colocava e juntava a gente na frente do stand, na frente do telão, passando o Hironobu Kageyama cantando, o Akira Kushida, o Ichiro Mizuki. Juntava como se fosse um show. As pessoas ficavam na frente de uma tela gritando como se fosse um olha show. que Tamanha da a hora. carência do Olha, público sim, e sim. tamanho o choque que eles estavam recebendo. Igual eu quando fui ver um show lá no Japão. Sim, Então aí sim. foi... Isso mudou a vida de muita gente, cara. Eu ouço relatos, as pessoas falam, cara, eu lembro muito daquela época dos eventos da Conrad. E foi nessa época aí, mais ou menos, que começou também foi o primeiro Anime Friends, né? Que foi um dos E o Anime Friends é em 2003, que 2003. daí é uma coisa que eu ajudei a criar. Então você também participou, né, junto aí da criação, que hoje também é um dos maiores eventos aí de anime aqui do Brasil, Sim. né? É o maior evento da América Latina, né? O Anime Friends, né? E como é que foi, assim, você lembrar, né, que você for pensar quando você começou a se interessar por esse mundo, né? Você era tudo escasso, né? É. E de repente você está participando, dando uma oportunidade para vários jovens, né, que começaram a conhecer e de repente já vivenciar um evento tão grande que nem um Anime Friends. Como é que foi para você? Foi incrível. Na época eu tava... Era o Fábio Shin. Fábio Shin. Era muito amigo do Fábio Shin. Ele tinha uma escola chamada Japan Sunset. Exatamente. Ele era sócio do Takashi na época. Sim, que tanto também que foi uma... o Fábio Shin foi um dos nossos entrevistados aqui. Isso, né? eu sei. E ele se juntou com o Takashi, que era um empresário muito ligado à colônia. Ele vinha de festas da colônia e tudo mais. Sim, Doraemon. Um grande Doraemon. Ele se juntou com ele, a princípio, para fazer a escola de mangá. Aí, eu conheci o Doraemon, o Takashi, cantando. Eu e o Alexandre Nagado, também um jornalista também das antigas, da época da revista Herói, dos anos 90. E a gente sempre gostou muito de anime song, a gente cantava junto. E aí, eu cantando junto com o Nagado e tal, eu sabia que o Takashi cantava também nos eventos da Abrademe. Enfim, um monte de coisas da época, né? A Abrademe, que é também uma associação super importante. E aí eu falei, vamos chamar o Takashi, porque ele canta e tudo que eu quero é pessoas que gostam da mesma coisa que eu. Era tão difícil achar maluco igual eu, sabe? E aí a gente combinou com o Takashi de cantar junto, a gente se conheceu, aí depois descobri que o Takashi estava junto com o Fábio Shin, e a gente começou a frequentar a casa um do outro e começou a pensar, vamos criar um evento de anime diferente, porque na época o maior evento de anime daquela época era AnimeCon. Era muito grande, era feito na Paulista, na Gazeta, subindo a escadaria da Gazeta ali, sabe? Era ali, um lugar bem tradicional do AnimeCon. Já juntava 10 mil pessoas, era um evento grande. Vamos criar um evento diferente,
vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, vamos. Ah, mas o que a gente pode trazer de diferenciado? Aí, o que me veio na cabeça imediatamente? Os shows que eu fui no Japão em 99, em Utsunomiya e em Tóquio. Falei, a gente tem que trazer os cantores do Japão, porque eu, sabe, quase me urinei nas calças de emoção. Então toda uma geração vai também querer se urinar nas calças de emoção, porque são músicas muito marcantes. Cara, mas como é que foi, cara? Porque você também participou desse processo de entrar em contato com os cantores, Sim. né? Porque você já conhecia até aquele o cantor, né? Um dos cantores. O Hironobu Kageyama, o Akira Kushida. Eu não conhecia pessoalmente. Não pessoalmente. Ah, então foi nessa época que você começou... Eu fui no show dele só. Ah, então foi nessa época que você começou a se aproximar. Foi na internet buscar o e-mail, Caramba, então você foi mesmo de formiguinha ali. E você, sabe você que entrava em contato com os cantores? Era eu. O Hironobu Kageyama, ele lançou uma biografia lá no Japão e tá na biografia essa história. Ele contando que do nada chega um e-mail de um brasileiro chamado Ricardo. Querem vir para o Brasil, não tem cachê e não pode trazer empresário. Você mandou desse jeito. Não tinha, escrito um pouco mais, né? Macio. Mas e aí, cara? Não tinha Eles dinheiro. Vieram desse jeito? Vieram desse jeito, cara. Caraca, não tinha dinheiro para pagar cachê. Mas olha que interessante. E não tinha dinheiro para trazer empresário. Eles tinham que vir sozinhos pro Brasil. E os caras acreditaram assim, foram na fé. Eles acharam tão maluco que eles... Porque do outro lado do mundo, como é que tem gente que gosta de... Eles não sabiam. Não sabiam que aqui fazia sucesso. Eles não tinham ideia nenhuma. Zero. Foi aí que começou uma coisa muito importante também, que é um movimento de uma conexão com a indústria japonesa. Sim, exatamente. Isso não existia. Olha, tirando algumas coisas pontuais, né? Quando veio o Osamu Tezuka para a Abrademe, ou um diretor aqui, outro ali. A partir da vinda do Hironobu Kageyama, Akira Kushida e Hiroshi Watari, em 2003, sem cachê, sem empresário, topando essa aventura de vir ao Brasil, sem saber o que ia acontecer direito. Sim, sim. Isso criou uma era histórica mesmo, de eventos, tanto no Brasil como no mundo, inspirado pela gente. Olha que legal, porque assim, eles vieram, lógico, pela primeira vez, viram essa paixão que os brasileiros tinham, né, pelas músicas deles, e eles iam falando para outros cantores, dando esse aval, né, de, não, vai lá que a turma gosta mesmo. É legal, cara. E aí a própria indústria começou a saber disso, né? Eu tava vendo outro dia, quem que tava falando... Quem que tava falando que eu não tinha noção que sabia? Ai, cara, eu não vou me lembrar agora. Algum músico. Shozo Ehara, um dos grandes roteiristas tradicionais, já tá falecido. Outro ídolo meu, assim, um roteirista. Shozo Ehara escreveu coisas para desde o Ultra Seven até o Jaspion, ele escreveu inteiro. E 1 milhão de outras coisas. Shozo Ehara é um absurdo como ele escreveu coisas. A produção dele é muito numerosa, assim. Tem uma entrevista que eu tava lendo dele, ele falando de Jaspion num livro, assim. Falei, parece que Jaspion é uma coisa, é um fenômeno no Brasil, eu não sabia, nunca tinha ideia disso. Na entrevista, assim. E, fico muito feliz que meu texto, meu roteiro para aquela série que a gente fez, deu muito certo no Brasil, porque no Japão não deu tão certo, né, o Jaspion. É um projeto que tinha muita ambição, a Toei tinha esperava muito e acabou sendo mediano e no Brasil virou símbolo de uma geração, né? Então, o Shozo Ehara ter falado isso num livro é graças à vinda desses caras no Anime Friends. Foi um reflexo, né? Porque eles começaram a vir todo ano. E aí o Brasil, e aí outros países começaram a chamar, tanto na América Latina, como nos Estados Unidos, como na Europa. Começou a se criar uma era de eventos de anime songs que eu acho que, assim, o Brasil... Teve um evento na Espanha também, que foi antes do Brasil, mas assim, aqui como eles vinham todos os anos, eram shows que com o tempo viraram shows dignos de um festival de música mesmo. Palco lindo. Você teve lá, grandes produções. Eu mesmo tive a oportunidade de assistir algum desses shows e era uma coisa digna do Japão. É como se fosse um Rock in Rio, gente, só com os cantores top do Japão, cara. Então a gente criou uma cena muito importante, e que vai deixar muita saudade, porque é interessante, né? Os cantores, eles começaram a vir para cá, eles já eram clássicos. Então já eram pessoas, não que tinham idade. Eu conheci o Hironobu Kageyama, que é o líder do Jump Project, que é a banda que eu canto lá no Japão. Ele tinha 43.
Sabe? É muito doido pensar nessas coisas. Eu acabei de fazer 40, né? Aham. E eu tenho já a sensação de que, nossa, quanta coisa que eu já fiz, vamos continuar. Eu ainda, se eu fosse o Kageyama, eu ainda ia conhecer o Ricardo só daqui 3 anos, entendeu? Olha, sim, sim, E sim. toda uma coisa ia começar só daqui 3 anos ia começar algo novo, entendeu? E olha que interessante, né? Eles falar, ele tinha 43 anos, né? Quando veio a primeira vez, né? Já estava assim, para eles, de repente, eles imaginavam assim, aqui no Japão, eu não sei se já estou quase me aposentando, de repente surge um outro universo de um outro lado do mundo, né? E Ricardo, foi em 2005 também que, como você já conhecia, né, os cantores, né, que teve aí um concurso aí para entrar justamente na banda da Jump Project que você comentou agora há pouco, Sim. né? Como é que foi esse processo? Cara, isso foi em 2004, era um concurso que depois que eu descobri que ele estava acontecendo, eu fiquei sabendo pelos próprios cantores, aí ele falou, por que você não se inscreve? Em 2004 a gente fez o segundo Anime Friends. O primeiro veio o Hironobu Kageyama, o Akira Kushida e o Hiroshi Watari. No segundo veio de novo o Hironobu Kageyama, a Masami Okui, que é do Jam, o Masaki Endo, que é do Jam, e o Eizo Sakamoto, que era do Jam, mas já tinha saído, esses 4. Aí, sempre que tinha o show, tinha uma banda nacional que tocava pra eles. Certo. E até eles chegarem no Brasil pra fazer o ensaio, quem cantava com a banda era eu, pra marcar a voz. Certo, então eu cantava a música de todos eles, assim, né? Olha que legal. Eu já gostava, não era esforço, era um prazer. Aí, quando rolou o ensaio, a Masami, ela tava gripada. Tava de máscara. Aí ela falou, não vou cantar aqui pra preservar a voz pro show e tudo mais. Aí eu, muito metido a besta, deixa que eu canto. Deixa que eu canto. A banda vai precisar passar mesmo, é ensaio geral, né? Vai sem voz. Aí cantei querendo que eles me vissem, né? E aí cantei a música dela, era uma música difícil, porque é uma música voz feminina, né? Lá no coco, né? Pra homem ainda, pra né? Homem. E aí cantei, eles gostaram. E aí, quando acabou o ensaio, eles falaram, nossa, manda a demo pro concurso, tá tendo um Boshu, que eles falam, né? Um concurso, seleção. Aí gravei uma música, era música e vídeo. Mandei a música, mandei o vídeo, quem filmou foi o Ariel, inclusive meu amigão até hoje. E aí eu ganhei o concurso, cara. Caraca, mas de todos os que participaram, só entrou uma pessoa? Só uma. Era mil e pouco, assim. Pessoas lá do Japão, todos, maioria japonesa. Maioria japonesa, teve um coreano, um chinês. Caraca, meu. E eu. E eu acho que assim, eles gostaram da minha voz, eu cantando e tudo mais, mas também eles acharam muito legal ter na banda um estrangeiro que não tem cara de japonês, mas que foi inspirado por eles e tá fazendo o caminho inverso. Olha que então, pô, isso foi determinante pra minha história, né? Isso aí muda tudo, assim, né? Aí em 2005 eu vou pra lá, gravo a minha primeira música com eles, nervosismo, cantando mal pra caraca, porque nervoso, a minha voz não saía, você imagina, né? Eu, moleque, e eu só cantava em karaokê. Eu nunca tinha tido a experiência de estar num estúdio. E você nunca fez aula de canto, esse é autodidata. Eu fiz, assim. Depois eu fiz um pouquinho aqui e ali, mas nunca muito, não. Não. Você sempre foi autodidata, né? Incrível, pesquisando, entendendo, fiz uma aulinha aqui, uma noção aqui e tal, mas porque assim, eu falo como cantor, né? Porque cantar as músicas de animes, principalmente essas músicas que você tem cantado hoje, são músicas, gente, agudo pra caramba. É rock, aqueles rock bem, né? Eles têm que estar preparado, né? Não é qualquer hora que sai. Exatamente. Se você coloca a voz no lugar errado, cara, você cria um calo nas cordas vocais. E fica feio. É questão de alguns anos você perde a voz. E você o já tá, muito alto. O Jam é muito alto. É muito assim, com certeza. É surpreendente, assim, né? Como hoje em dia o Hironobu Kageyama tá com 63 anos, se eu não me engano. Masaki Endo, a voz do Masaki Endo é um absurdo de aguda. Você não acredita nos agudos que ele chega. Tá com 55, parece que tá passando pão com manteiga. Meu Deus. Sabe? E é calcado no agudo, né? Tanto que a música mais recente que eu fiz com eles, mais recente não, mas fez sucesso do One Punch Man. Quando One Punch Man, olha, One Punch Man é um anime também que assisto até hoje. Você viu? A segunda abertura é minha. Né? Caramba. Então esse é um dos grandes orgulhos da minha carreira. Foi em 2019. Eu não só canto a música junto com o Jam, mas
a música em si é minha, né? Então toda vez que alguém do planeta Terra assiste One Punch Man... Quando você fala a sua, você compôs? Isso. Toda vez que alguém no planeta dá play num episódio de One Punch Man da segunda temporada e ouve aquela música de abertura, Caraca. aquela melodia saiu do meu cérebro. Nossa, isso dá muito orgulho. Cara, que da hora. Né? Que é aquela... Hero, sono nawaya, no sorae. Esqueci a letra da própria música, né? Mas tudo bem. Olha que da hora. A letra não é minha. A música é a música é minha, a letra é do Mori Yukinojo, que é um cara muito famoso lá. Essa história é muito boa, né? Quando eu fiz a música do One Punch Man, quando eu componho muito cantarolando. Então eu pego meu celular e fico... Aí beleza, eu vou cantando. Aí depois eu vou pro programinha, coloco o instrumento e vou pôr a voz. Quando eu vou pôr a voz, tá no tom desse sussurrado que eu fiz. Eu esqueço que depois eu vou ter que cantar. Caraca. Sabe? Depois vai virar... É muito alto. E vai pro refrão, vira um negócio... Quer ver? Vem um negócio... Hero, é aqui, é muito alto. Sim, alto. Aí eu falo, meu Deus, bom, é demo, vai, tem voz feminina, então vamos gravar aqui mesmo, né? Eu canto nesse tom muito alto. E aí quando chegou lá, a demo, nesse tom alto pra caramba, que é uma demo, né? Ó, essa é a minha visão para a música do One Punch Man. Aí todo mundo da banda manda músicas que eles imaginam até o prazo tal, e aí a gravadora, junto com a produtora do desenho, escolhe a música que eles acharem mais legal. Aí mandei a demo. Aí veio a notícia, pô, a sua foi escolhida, vai ser a segunda abertura do One Punch Man, a sua melodia e tal. Falei, que legal, tal, mas a gente vai baixar o tom, porque vamos baixar o tom, tá muito alto. Tal. Aí baixaram o tom, aí gravamos a música num tom mais baixo. Só que eu gravei de São Paulo a versão com o tom mais baixo. Aí depois eu tava marcado pra ir pro Japão gravar o clipe do One Punch Man com a banda. Aí eles falaram, não, você vai gravar aqui de novo, porque a gente aumentou de novo o tom. Não ficou legal, não ficou legal. Perdeu força, aí vai voltar pro tom da tua demo. Eu falei, sério? E aí é uma das músicas mais agudas que eu já gravei na minha vida. Caramba, né? cara. E não é... E assim, que nem você participar de um projeto tão grande assim, né? Que é o One Punch Man, né? É muito assistido aí no mundo todo, né? E você ainda tem essa participação de direitos, até direitos autorais lá no Japão, aqui com o Brasil, como é que funciona? Direito autoral é inerente, né? Então, se a música tá lá, autor Ricardo Cruz, eu vou receber a medida que ela é veiculada. Você é o Zezé de Camargo, né, dos animes, né? Quem dera, hein? Se eu tivesse mais músicas compostas assim, é uma bela aposentadoria, né, Joey? É verdade. Mas é um patrimônio, né? Com certeza, as suas criações são patrimônio, que ninguém tira isso de você. Com certeza. Agora, deixa eu te perguntar, qual foi, assim, pra você, o show mais marcante da sua carreira? Eu acho que foi o último que eu fiz no Japão, que faz tempo já, foi em 2016, se eu não me engano. Que foi na Yokohama Arena, um lugar enorme. E foi o mais marcante, porque foi um show muito grande. Sim. Eu fiquei muito intimidado. E eu entrei cantando uma música minha, da minha composição também, que eu gosto muito da melodia. E foi um momento, assim, que eu tava muito nervoso, assim. Tem um contexto que eu tava muito inseguro, que é assim... o show foi foi em setembro de 2016. Em julho de 2016, eu fiz o Anime Friends e eu tive uma gripe muito forte. Uma gripe, uma tosse muito forte. E tive que fazer 2 shows no Anime Friends. Eu fiz um show, aí a gripe pegou forte, sabe aquelas tossidas que parece que vai sair sangue de tão forte, assim, que você não consegue controlar? Fiquei tossindo uma semana e tive que fazer um segundo show desse jeito, já sem voz. Mas fiz o show... E passei a semana ainda tossindo. Foi uma coisa inédita na minha vida. Foi muito horrível. E aí eu perdi completamente a voz, né? A minha voz ficou... Eu fiquei... Sabe quando você fica afônico? Pra cantor isso é o maior pesadelo, né, cara? Já passei por isso. Né? Ficar afônico em dia de show. Meu Deus. Né? É um pesadelo. Total, é né? um pesadelo. Você não, as notas não estão lá e tal. E aí eu tava afônico, acabou o Anime Friends, e eu tinha esse show na Yokohama Arena com o Jump Project marcado. Ia pro Tóquio,
show de estádio quase. E a minha voz voltou ali em agosto e tal, mas ela voltou com uma característica bizarra. Eu não passava de uma nota. Tipo, a minha voz, ela tava inteira igual ela tá aqui hoje. Falando com você, normal, não tá rouco, não tem nada disso. Mas cantando, eu não passava do lá. Então ia lá, eu batia aqui e não passava. E as músicas do Jam partem do lá, sabe? É muito mais alto. Aí me deu um desespero. Eu falei, caramba, minha voz ela tá normal, mas ela não tá passando de uma nota. E o que eu faço? Tem um show pra fazer e tal. O tempo foi passando. Eu fui como fala? Fono, fiz fono. E aí eu conheci uma professora de canto muito maravilhosa, que é a Marília Zangrande. E ela fez um trabalho comigo, ela foi fazer um trabalho comigo e tal, bem, quase fisioterapia, assim. Sim. E com o tempo, a voz foi voltando. E aí eu consegui fazer esse show, que era um show num palco enorme, eram 3 palcos, né? Era um palco central, público em volta, aí um palquinho aqui e outro palquinho aqui, no meio. Então, a música começava com eles cantando aqui, o Jam cantando aqui. De repente, tudo parava, vinha um holofote, eu saía do chão no outro palco aqui. Caramba! No outro palco vinha um piano, fazendo só plan, 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 plan. E eu tinha que começar a cantar. E era uma melodia, era um desenho alto, sabe? Por aqui, sabe? Com a voz cheia. E o meu medo, entendeu? Porque você imagina, né? Eu aqui cantando uma melodia que se eu fizer errado, é pro estádio, né? Então, foi muito... Caramba, foi o show mais marcante da minha vida, porque eu fiz, ficou bonito, tem esse momento no YouTube aí, no DVD, e foi assim, sabe? Parece que tiraram o peso do planeta Terra dos meus ombros, assim, depois disso. E, Ricardo, você tem vários trabalhos que você já fez, né? Você lançou já o single On The Rocks, depois você entrou também no grupo Danger Sun, né? Danger Sun, sim. Você montou esse grupo. Ainda tem esse grupo, Danger Sun? Ele tem, a gente não faz muitas coisas juntos hoje mais, porque veio a pandemia e os eventos estão começando a se recuperar agora. O Danger Sun são músicas autorais, né? A gente faz música própria, né? Diferente dos outros projetos que eu canto músicas de anime conhecidos e tal. O Danger Sun é um trabalho mais autoral. Ele não acabou, mas ele tá um pouco em stand-by, assim. Até a gente se juntar de novo, eu, Rodrigo Rossi, a Larissa Tassi, a gente se juntar e criar um projeto em cima dele novo. Ai, que legal. E você também fez um projeto, né? O Anderson Lab com o Lucas, né? Isso, Lucas Araújo. Inclusive, tivemos aí a oportunidade de fazer um trabalho juntos, né? Que é o Laço de Amizade da Turma da Mônica, com o Maurício de Souza. Eu queria primeiro agradecer, né, assim, a oportunidade de ter participado de você. Foi tão legal. Gente, eu cantei com o Ricardo Cruz. Eu cantei com o Joe Hirata. Caramba, cara, foi muito da hora. Que, ó, você que tá aí, ó, assiste, procura lá no Maurício de Souza. Sim, tá no YouTube, né? Laços de Amizade. Passou de 3 milhões, cara. Eu que lá. É uma animação super legal, celebrando a imigração, né? A relação Brasil-Japão. Muito, muito legal. E você também tá... você falou tá dando uns cursos, né? Esses cursos que você tá dando de Nihongo, você encontra onde? O curso de Nihongo é um outro projeto separado. Sim. Que eu tenho junto com o Rafa, que é meu sócio lá, e é super legal também, porque ao longo do tempo, muita gente vem falar comigo que, eu queria também falar japonês, quero aprender japonês, como é que você fala japonês, se comunica com o pessoal. E eu sinto que tem um jeito de acelerar mesmo o aprendizado de japonês, principalmente para essa galera que gosta de anime, de mangá, de tokusatsu, que é como eu fazia. Que é pegar aqueles materiais e se debruçar, fazer bastante repetição, usar o que gosta a serviço do aprendizado, né? Que nem eu falei no começo da entrevista, né? Você aprender um idioma novo é sinônimo de prática, de usar, né? Idioma é isso, eu estou usando para me comunicar com você. O idioma não é algo que você fica só estudando sobre ele. Sim. Você não vai aprender assim. E infelizmente a gente está muito acostumado desde a escola a uns métodos meio assim, né? De ficar estudando muita gramática para lá e para cá, que é importante. Mas só isso ninguém fala. Ninguém aprende um idioma novo só estudando sobre ele. Então, eu comecei a ter essas ideias com as pessoas falando comigo. A gente formatou um projeto, já tem uns 6 anos, que chama Nihongo, né? Que ensina japonês através desse sistema.
A gente tem conteúdo no YouTube, né? Curso Nihongo, pode acessar lá. E a gente tem um curso fechado também, que a gente abre de vez em quando. A partir do ano que vem, provavelmente vai ser matrículas durante o ano todo. A gente está se estruturando para isso. Então... Ele é online, né? Ele é online. Sim, eu gravo conteúdo e coloco lá. Gravo conteúdo e coloco lá. Legal. Tem todo um suporte para os alunos. Isso do curso fechado, né? Sim. E o nosso canal, nosso Instagram, a gente tem aberto a todo mundo. Inclusive assim, eu sigo você nos seus canais e uma coisa legal que eu vejo que você também tem paixão, que você gosta, é a comida japonesa. Gosto. Gente, vai lá segue aí o Ricardo Cruz, porque você também gosta de cozinhar comida japonesa, né, cara? Eu vejo lá você quando faz uns pratos até assim, okonomiyaki, você fez um... Eu falei, caraca, o cara faz okonomiyaki, meu. Faço okonomiyaki, eu gosto de fazer, sim. Você gosta de cozinhar também, né? Sim. Já passou, no dia 21 de dezembro, a gente fez uma festa de fim de ano aberta, transmitida ao vivo lá no canal de língua japonesa, em que a gente fez um sukiyaki, que é um prato que eu adoro. Tradicional de frio, mas a gente fez no calorzão do Brasil, dezembro, mas é um prato de inverno, mas não importa, tava gostoso do mesmo jeito. E tá lá, o registro tá lá no canal, só o pessoal dá uma olhada, que é um prato muito tradicional da cultura japonesa, né? Olha que legal, gente. Então, quer dizer, além de ele ser cantor, compositor, produtor musical, cozinheiro também, gente. Cozinheiro nas horas vagas. Assim, gosta realmente da cultura japonesa. Sim, é muito bom, muito bom. Ricardo, agora a gente tem um momento muito especial nosso aqui, que é um momento de fotos aqui, que eu queria que você falasse rapidamente pra gente, esses momentos aqui que acontecem, dessas fotos que passaram pra gente aqui. Vamos lá? Eita, o que será que vocês pegaram, hein? Cara, vamos ver. Nem eu sei, cara. Nem eu sei a foto aí. Isso daí é a pedreira. Isso é na pedreira. A tal da pedreira. Cara, você trouxe uma pedra de lá? Trouxe. Tá no meu quarto até hoje. Sério, eu acordo e olho pra ela. Olha, trouxe. Cara. Gente, pra quem então assistia, né, aquelas explosões nos animes, sim. Ó, tem aí... Isso é a pedreira, isso foi minha oportunidade, inclusive, de começar a trabalhar na revista Herói, na Conrad. E essa matéria de onde? Da Conrad, saiu na Herói, né? Então eles eu tinha um amigo lá que trabalha, que é o Renato Siqueira. Pra caramba aqui, né? Tô, né? Molequinho, sem barba. Tem um amigo, né, que é o Renato Siqueira, que ele trabalhava, escrevia lá. E ele falou, tem um amigo que é maluco, foi pro Japão e foi na pedreira da Toei e voltou e trouxe um monte de pedra. Vamos entrevistar ele? Vamos. E aí foi a oportunidade de eu conhecer a editora e depois eu começaria a trabalhar lá. Então isso é um registro desse dia que eu me emocionei bastante, que foi a família Tsuruta, que me levou de carro até a pedreira da Toei para eu conhecer e realizar esse sonho. Vamos ver? Tem mais aqui? Esse daí? Isso é 2010. É o Jump Project? É o Jump Project. Isso é 2010, o show de 10 anos. Caramba, é você lá atrás? Sou. Caramba, você tá diferente de eles novo, me fizeram... Cabelo, né? Esse penteado só existe nessa foto na minha vida. Eles fizeram um penteado todo japonês. Caramba! E foi o show de 10 anos do Jump. O Jump foi formado em 2000. Então, 2010, 10 anos. E foi muito legal porque o Jump, ele foi formado originalmente com o Ichiro Mizuki, que é esse cantor que faleceu agora, com a Rika Matsumoto, que é a dubladora do Ash, do Pokémon, que é o Satoshi lá no Japão, e com o Eizo Sakamoto, que é o vocalista do Animetal, que é uma banda... né? Originalmente, o Jump tinha essas pessoas. Eles saíram, né? E no show de 2010, com exceção da Rika Matsumoto, o Eizo Sakamoto e o Ichiro Mizuki voltaram para esse show. Então foi uma nostalgia de relembrar os primórdios da banda e privilégio gigante de cantar com esses caras que são lendários. Eu sou um aprendiz aí no meio. Vamos lá, o próximo? Uau! Esse é um show de 2000 e quanto, minha gente? 2014, talvez. Lá no Japão. Esse é lá no 2014. Uma coisa que eu acho muito interessante no público, né, que curte, né, muito os shows de anime, e eles sabem a música de cor salteada. E lá no Japão tem muito essa coisa de, que nem essas luzinhas, eles estão... Penraito, né, que eles chamam os penlight. E fica lá, né, todo mundo cantando inteirinho, né? Esse show foi no Nippon Budokan. Esse é o Budokan. Caramba, gente, Budokan, para quem não conhece, é um dos maiores ginásios lá do Japão para show. Muito tradicional, né? Muito tradicional. Eu fui lá
geralmente é lá que tem o show da Madonna. Sim. Os internacionais só Ou vão é lá ou é no Tokyo Dome, Tokyo né? Dome. Tokyo Dome ainda não fiz. Ah, não, tá. Budokan. Tem o Budokan e o Tokyo O Dome. Tokyo Dome que é o Michael Jackson. Maior. O Budokan é 10, 15 mil pessoas. Sim, Mas, sim. pô, é um lugar grande. histórico. Essa é uma foto minha com o Lucas Araújo. Aí, é o loucão. Né, do projeto que a gente faz, que é o Anisson Lab, é o nosso canal no YouTube. Eu até convido todo mundo a se inscrever lá. A gente faz várias versões de temas clássicos e atuais de anime e tokusatsu. A gente reinventando, cantando. Então o Lucas é meu parceiraço, um grande compositor também, um grande arranjador. E legal. Parceiro de canal já vai para 6, 7 anos também. Nossa, que a gente tem. Que da hora. Sim. Esse foi o meu primeiro show no Japão. Isso foi 2007. Esse foi o primeiro? O primeiro você de todos. Você é o de branco aqui? Eu sou o de branco. Cara, cada foto eu tô com uma cara. Você nem parece o mesmo cara, meu. Esse foi o primeiro show de todos. Ainda tinha Arika Matsumoto, que é essa moça aí que tá olhando para baixo. Um show inesquecível. Eu tava extremamente nervoso, muito inseguro. Porque você imagina, né, Joey? O Jan são 6 pessoas no palco. Sim. Aí tem 7, porque a Arika ainda tava. Você imagina, você tem que cantar em harmonia. Exatamente. Na época a gente não usava o in-ear ainda. Então era aquele barulho, eu não tava acostumado com isso, eu era cantor de karaokê. Então assim, aquele barulhão no palco com a banda. E ali no meio, Ricardo faz a terça nessa parte, faz a quarta aqui, no refrão vamos em uníssono, aqui você divide com ela. Não tava pronto pra isso. Então eu ensaiava, ficava quase não dormia, nervoso. Então um show muito marcante. Dos meus tesouros essa foto. Que legal. Vamos lá? Opa! Isso é da Em Busca da Pedreira Sagrada, que é o vídeo que tem no meu canal. Eu e o Hiroshi Watari que te levou indo pra pedreira 20 anos depois que eu fui pela primeira vez. Isso é ali nos arredores já da pedreira, ali em Ori. Foi em que ano mesmo? Você falou 2000? Isso é 2019. 19, antes da pandemia. Pouquinho antes da pandemia. Foi quando eu fui gravar o One Punch Man, tirei um dia livre, a gente foi visitar. Que da hora. E aí quem quiser ver o registro todo, eu documentei, tá lá no meu canal no YouTube. É só digitar Em Busca da Pedreira Sagrada, que vocês vão ver. Gente. Tem mais? Acabou? Bom. Aqui, quantas memórias. Muitas memórias. Bom, é o seguinte, agora eu tenho uma surpresa pra você. Ei, Laia. Ei, caramba. Eita. Eu tenho uma surpresa aqui, porque tem uma pessoa aqui que tem um grande admiração e amor por você, que mandou uma mensagem pra você. Eita, quem que é? Vamos ver quem que é? Eita. Diga lá, meu filho, como é que você está? Muito legal aqui, uma alegria muito grande participar dessa homenagem, mais que merecida aí para você. E falar um pouquinho de você nesse momento. Para mim é tranquilo falar de você. Pode ficar sossegado que eu não vou te entregar nada, tá bom? Fica tranquilo. Mas é que, sei lá, quando Deus me deu a missão de ser pai, de ser teu pai, né? Eu e a mamãe, tínhamos sempre em mente educá-lo dentro dos princípios morais e éticos, mas principalmente fazer do nosso relacionamento um relacionamento de grande e profunda amizade. Nosso objetivo sempre foi ser uma família de grandes amigos. Acredite que conseguimos isso daí. A mãe deve estar muito feliz, muito orgulhosa, aonde quer que ela esteja. Você se tornou uma pessoa muito especial, por intermédio dos seus méritos, todo mérito seu. E isso nos enche, principalmente a mim e a tua mãe, nos enche de muito orgulho, né? Mérito seu, porque eu fico imaginando você com 17 anos, indo para o Japão, do outro lado do mundo, chegando lá para morar 1 ano na casa de estranhos, com uma cultura completamente diferente, apesar de que você já era muito envolvido com isso, mas vivenciar isso seria uma coisa bastante difícil, bastante nova para você, né? E você conseguiu fazer isso de uma forma brilhante. Enfrentou isso tudo com muita dedicação, com muita galhardia e conseguiu amealhar esses conhecimentos que você tem e que hoje te serve para a tua profissão, para o teu relacionamento,
você está fazendo o que você gosta, você está vivendo do que você gosta, e isso para mim é profundamente gratificante. Errei algumas vezes como pai, não tenho a menor preocupação em falar isso, né? Até te pedi desculpa recentemente sobre uma determinada situação, né? Porque eu tinha a minha consciência, né? Faculdade tem que fazer e acabou, velho. Não podia ter na minha época não podia, quem não tinha faculdade não ia ser ninguém na vida, né? Era a minha cabeça. Mas já te pedi desculpa sobre isso. Também provavelmente não soube lidar com determinadas situações, posso ter te decepcionado em algumas coisas que não saiu como você esperava. Aproveito e peço desculpa para você também disso, né? E o mais importante é saber que você é a pessoa que você é. Além da amizade que você tem com teu pai, que tinha com a tua mãe, você amealhou esse período todo uma série de amigos maravilhosos, amigos fiéis, amigos que são do coração e que te amam bastante, e sei que você pode contar com eles para o que precisar. Então essa posição é fundamental para mostrar o caráter que você tem, a pessoa que você é. Uma pessoa íntegra, que ama todo mundo, ama o que faz, ama a tua família. Sei que passamos por problemas difíceis, mas estivemos juntos em todos eles. E em todos eles nós conseguimos superar e fortalecer o nosso relacionamento. Meu amigo, meu filho querido, além de orgulho, eu tenho uma admiração muito grande por você, tá bom? Te amo muito, mas muito mesmo. Você é uma pessoa muito, muito especial. E eu vou parar aqui agora, senão eu vou começar a soluçar um pouquinho. Então, um grande beijo para você, que Deus te abençoe sempre, muito, muito, muito. Fique em paz, meu querido. E vamos conversando aí, tá? Precisamos um do outro, com certeza. Fique em paz, queridão. Eles querem me matar. Nossa Senhora. Ai, gente, o que eu posso falar, né? Olha, Vocês viram, né? não, é assim, eu imagino assim a admiração realmente do seu pai, sua mãe, né, recentemente, Sim. ano passado, Foi. né, que partiu, mas eu tenho certeza assim que ele falou, né, o orgulho, né, que ele tem Sim. de você, porque Sim. você fez uma coisa totalmente assim, cara, você é fora da curva, como ele, né, você realmente é um cara fora da curva, porque você alcançou, cara, um posto. Eu, como artista também, eu falo que você alcançou um posto, assim, cara, incrível, incrível mesmo. Eu tiro o chapéu, né? Eu já admirava você, já só pelo trabalho que você vinha fazendo aqui no Brasil, mas depois que eu conheci mais a sua história, estudei a sua história e vi tudo que você fez, eu não imaginava que era tantas coisas. Por isso que a gente tem um grande orgulho, né? E a gratidão, muito obrigado, velho. cara, por você ter aceitado o nosso convite, cara, a gente Imagina. poder ter falado um pouquinho mais do Ricardo, porque muitas pessoas estão aqui que curtem também o anime, que estão nos assistindo, tanto no Brasil, o pessoal do Japão, vê o Ricardo lá em cima do palco, né, cara? Mas a gente não fazia ideia de tudo isso que você passou, cara. Então, Nossa, é difícil falar depois desse vídeo. E é tudo muito graças ao meu pai, cara, né? Minha então, mãe cara, também. sim. Minha mãe, nossa senhora, vocês me pagam. Porque minha mãe, ela sempre foi muito fã. Ela teve muitos problemas, né, de saúde, muita limitação física, minha mãe, mas ela sempre teve muito amor por tudo aquilo que eu fazia, e ela embarcava em tudo. Ela era a minha maior parceira de consumir essas coisas do Japão. Eu pegava ela de canto, olha eu aqui, mãe, eu tiro Mizuki. E ela não decorava os nomes em japonês, então ela chamava o 24 horas, sabe? Que eu falei que ele fez um show de 1000 músicas. Põe a música do 24 horas pra mamãe ouvir. Ela dava apelido pros cantores. Sim. Então ela ouvia comigo, quando eu fazia a música nova, ela ia no show. Ela, assim, minha mãe fantástica, impecável.
E meu pai, um puta cara, não tem esse negócio que ele falou, eu pedi desculpa, uma situação... Eu nem lembro que situação é essa, sabe? A negócio de fazer faculdade. Então, acho que na cabeça dele tem uma proporção até maior pra mim, sabe? Ele sempre foi tão legal, sempre apoiou tanto. Sim. Ele não foi nem perto um pai... Como a gente vê histórias por aí, que cerceiam mesmo os filhos, né? Que impedem os filhos de fazer coisas e tal... não tem que pedir desculpa a nada. Eu que tenho que pedir desculpa de alguma coisa que às vezes é no meu jeito, muito de minha porra louquice de querer fazer o que eu quero e tal. Mas é tudo graças a eles. Pô, muito obrigado, cara. Que homenagem. Você também agradece ao seu parceiro, Lucas, que também teve participação nessa história aí. Porque para mim chegar no seu pai lá, eu tive que pedir ajuda aí pro nosso amigo. Tá todo mundo mancomunado, né? Tem mancomunado aí. Todo mundo eu falei assim, eu preciso chegar lá, né? Olha só. Porra, obrigado. Gostei muito. Gostei demais. E Ricardo, então assim, a gente queria agradecer a você, o seu tempo, ser dedicado. Eu sei que você está sempre na correria. Daqui ainda você vai correr para um outro compromisso. Sim. Eu queria que primeiro que você levasse essa caneca aqui, ó, que é uma lembrança nossa para você lembrar da participação junto conosco. Legal. A gente quer desejar muito, assim, muito mais sucesso, né? Obrigado. E eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo aqui estão conhecendo mais, né? Do Ricardo, vendo que não é só um bradirodin, né? Um brasileiro cantando música japonesa. Não, ele tem uma história muito mais do que isso, muito mais grandiosa, né? Que está deixando assinaturas, né, no mundo todo, né, e a gente tem que só desejar mais sucesso, cara, muito mais sucesso aí. Pô, valeu, muito obrigado. E gratidão. Né? Valeu, obrigado vocês pelo convite, papo bom, é sempre gostoso falar do que eu gosto, também falar do Japão, falar da minha história, assim, que eu acho que pode, de repente, inspirar algumas pessoas também, né? Com certeza. Porque desde que eu sou pequeno, é tido como muito impossível, né? Você ir para o Japão, trabalhar no Japão, até por mim no começo. Mas quando você ama o suficiente alguma coisa, e quando você trabalha para aquilo acontecer, quando você está empolgado, poucas coisas são capazes de te parar, né? Exatamente. Você tem que ter noção, você tem que aprender, você também não vai ter noção logo de cara, você vai fazer muita coisa sem noção. Eu fiz muita coisa sem noção, você cai, levanta, e vai calcando, vai chegando perto dos seus sonhos, sabe? E é isso. Eu tenho um monte de sonhos, tem um monte de coisa que eu quero fazer. A brincadeira só tá começando. Com certeza. E vamos seguir junto aí. Muito obrigado, Joey. Então a gente vai estar aí acompanhando sua carreira e estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Pessoal, vocês estão aí em casa, então, muito obrigado por ter acompanhado até esse momento aqui, essa história incrível, né, do Ricardo Cruz. Não esqueçam, compartilhem com seus amigos aí, sigam as redes sociais da Alternativa Online e compartilhem com a hashtag Alternativa no Ar. Então, obrigado, Ricardo. Obrigado. E a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau, tchau. Jané. Jané. Juntos com a Alternativa no Ar. 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 Junto com a Alternativa no Ar. Juntos com a Alternativa no Ar. Juntos com a Alternativa no Ar.